na verdade, assim, a grande aflição que eu tenho é exatamente não ser um mineiro de Cataguases, porque, embora eu tenha nascido em Cataguases, a minha relação é muito mais complexa do que isso. Porque a minha família, eu sou de uma família de origem italiana, que foi para Minas Gerais no final do século XIX, e moravam numa colônia chamada Rodeiro. A minha mãe nasceu nessa colônia, depois ela foi para Cataguases, só ela foi para Cataguases, da família. Então eu nasci lá, portanto eu não tenho família em Cataguases. E depois fui estudar em Juiz de Fora, não tenho família em Juiz de Fora, depois eu vim em São Paulo e não tenho família em São Paulo, né? Então, assim, essa falta de raízes, esse desenraizamento, né, na verdade é a minha grande aflição. E eu não sei se é consolo ou não, mas de alguma maneira talvez essa seja a grande questão do século XXI. Não ter raízes é você não ter uma relação mais profunda com o seu entorno, né? Não ter raízes é você ter, de alguma maneira, estar sempre se reinventando, né? E não ter raízes é você, de alguma maneira, estar solto no mundo. Isso é bom, isso é péssimo. Então, por isso que essa primeira questão, na verdade, já é um problema para mim. Quer dizer, eu não me sinto mineiro, não me sinto cataguasense, não me sinto paulistano. De alguma maneira, se pensar em termos mais globais, também não me sinto um brasileiro, nesse sentido de ter uma relação com o Brasil fácil, não me sinto uma relação fácil, não sou, brasileiro, aquela música que tem, né, com muito orgulho e tal. Eu não sei se eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu também não tenho vergonha. Tanto que eu teria direito ao meu passaporte italiano, né? Eu nunca quis. Porque para ser cidadão de segunda categoria na Europa, eu prefiro ser um cidadão de segunda categoria aqui no Brasil. Não faz muita diferença, né? Está presente desde o primeiro livro, Eles Eram Muitos Cavalos. Já é um questionamento a respeito de o que é ser brasileiro, o que é ser paulistano, o que é estar numa cidade como São Paulo, né? E de alguma maneira isso foi uma espécie de um exercício formal que eu fiz para depois escrever o que chega a quase 1000 páginas do Inferno Provisório, que é um grande questionamento exatamente a respeito de deslocamento, a respeito de desenraizamento, a respeito de famílias que se esfarelam, a respeito da violência, que para mim, eu não gosto muito dessa ideia de discutir a violência como violência, bang bang, isso não me interessa. Tanto que eu nos meus livros isso não aparece como, quer dizer, essa violência gratuita, não vejo sentido em discuti-la. Para mim, interessa discutir a questão da violência como uma manifestação mais complexa e que para mim tem muito a ver com a questão do desenraizamento, da desterritorialização. Quer dizer, eu até os 13 anos, eu não tinha lido absolutamente nada. Eu, inclusive, não tinha nenhum interesse em ler nada, né? Porque a minha casa não tinha livros, a minha mãe era uma lavadeira analfabeta, meu pai um pipoqueiro semi-analfabeto, e, portanto, o nosso grande desejo, a nossa grande perspectiva, assim, o grande sonho da minha mãe era exatamente que nós estudássemos para ser operários com mão de obra especializada, né? Foi exatamente o que eu fiz, meu irmão também fez, né? Estudar no Senai para a gente ter uma profissão, né? E o que acabou acontecendo é que quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu fui estudar numa escola que tinha uma biblioteca excelente e que ninguém nunca entrava lá. E eu comecei a entrar nessa biblioteca mais para ficar sozinho, mais para me, sabe, foi um refúgio para mim, porque eu era um menino pobre no meio de meninos ricos. E evidentemente eles ficavam o tempo todo deixando claro que eu era um menino pobre no meio de meninos ricos. E então eu acabei me refugiando na biblioteca para me preservar desse questionamento que se fazia todo o tempo. E aí eu comecei a me deparar com livros, comecei a ler livros, e esses livros foram me mostrando, primeiro, que o mundo era muito maior do que eu imaginava. Eu imaginava que o mundo fosse Cataguases, Rodeiro, onde, né, passava minhas férias na colônia lá, Juiz de Fora, talvez, mas não muito mais que isso. E, de repente, sabe, eu fui descobrindo, poxa, que havia uma infinidade de mundos, infinidade de paisagens, infinidade de línguas, infinidade
de culturas diferentes da nossa, da minha, não da minha particularmente lá em Cataguases. E a partir desse momento eu comecei a perceber assim, puxa vida, então se o mundo é tão bacana assim, é tão grande, é tão extenso, é tão interessante, então eu quero conhecer esse mundo. Eu não sou diferente de ninguém. Então, poxa, se isso aconteceu comigo, por que não pode acontecer com outras pessoas? Então, para mim é muito simples responder essa questão. Assim, eu sei, eu acredito nisso porque aconteceu comigo. E como eu não me considero melhor que ninguém, então, por favor, né? Então, é possível que isso aconteça com todas as pessoas. A grande questão é que o Brasil é muito cruel, né? A sociedade brasileira é muito cruel. Então, assim, essa oportunidade de você ter acesso ao livro não é dada para todo mundo. É dada por algumas pessoas. Né? E por isso que nós temos a sociedade do jeito que ela é hoje. Ainda é hoje. É uma sociedade hipócrita, é uma sociedade tão hipócrita que alega essa democracia racial aí. E se você for, eu não digo por mim, isso não sou eu que estou dizendo, você pega pesquisas de marcadores genéticos, você vai ver que os brasileiros eles são europeus no marcador genético masculino e são negros e são indígenas nos marcadores femininos, ou seja, nós brasileiros somos frutos de estupro de mulheres negras e mulheres índias. Não sou eu que estou dizendo, isso é marcador genético que diz. E assim, essa alegação de democracia racial é assim uma espécie de salvo-conduto que nós nos damos a nós mesmos para manter a sociedade racista, manter uma sociedade em que os negros não têm direitos que eu digo, direitos no papel tem, mas repito, me tragam aqui advogados negros, políticos negros, jornalistas negros, escritores negros. Por que não tem? Eu não consigo entender isso, né? Para você assim, para você crescer socialmente dentro de uma sociedade, você tem que ter alguns pré-requisitos. Você tem que a ideia é que todo mundo saísse do mesmo lugar, e aí sim, a partir desse mesmo lugar, aí você se destaca pelas suas qualidades individuais, né? O Brasil é perverso, porque as pessoas não saem do mesmo lugar. Uma pessoa que estuda numa escola pública hoje no Brasil, assim, ela já sai com um atraso assim, de uns 15 anos de atraso em relação a alguém que estuda numa escola privada. Então, assim, não vejo, sinceramente, nesse sentido, mudança assim, em termos assim, de efetivas, não vejo grandes mudanças. Olha, assim, a bem da verdade, a literatura brasileira, assim, não querendo não ser chata, mas a literatura brasileira não tem a menor importância no mundo. Nenhuma, assim, ninguém conhece a literatura brasileira. O que há, e não é porque nós somos piores do que as outras pessoas, não é que nós temos escritores piores do que os outros escritores, não é isso. É uma questão, é menos cultural, é mais econômica. Se você, é simples, o meu argumento é simplório de novo. Se você pegar a relação dos prêmios Nobel de Literatura, você vai ver uma coisa curiosíssima. Até a Segunda Guerra Mundial, você vai ter mais ou menos uma supremacia de escritores alemães, franceses e um pouco de língua inglesa. Basicamente é isso que você vai ter. Depois da Segunda Guerra Mundial, você vai ter quase que só escritores de língua inglesa. Aí eu me pergunto, será que os outros escritores deixaram de ser bons e só os escritores de língua inglesa passaram a ser melhores? Não, simplesmente os Estados Unidos e a Inglaterra viraram hegemônicos economicamente e, portanto, culturalmente também, né? E a nossa grande questão é que o Brasil não tem a menor importância no mundo, no sentido político. Ela tem, digamos assim, é um país que num determinado momento as pessoas acharam até que ele poderia vir a ser um país economicamente importante, né? Pensar, nós somos a 7ª economia no mundo. Sim, somos a 7ª economia no mundo, mas nós não passamos disso. O fato de sermos a 7ª economia no mundo, por incompetência nossa, não faz com que nós tenhamos uma importância política no cenário internacional. Então, o que ocorreu no determinado momento foi que os europeus e os americanos acharam, olha, esse país aí, quem sabe, tá a 7ª economia do mundo, né? E aí deram pra gente algumas coisas, deram uma feira de Frankfurt, deram mais umas, sei lá, umas feiras aí que nós somos o país homenageado e tudo.
E aí o Brasil, como sempre também, aí começou a dar bolsas de tradução para aqui, para aquilo. Só que como nada no Brasil é perene, então, só para ter uma ideia, este ano as bolsas equivale a 30% do que foi dado no ano passado. Né? O ano passado deu-se muita bolsa porque era Frankfurt, este ano 30% do que deu ano passado. E quem garante que no ano que vem não acaba, ou que vai para 20%, ou que vai para 200%, ninguém sabe. Não existe uma política clara nesse sentido. Né? Então, continuamos assim, os editores continuam procurando papagaios e mulatas na literatura. Mesmo quando não tem, eles colocam isso nas capas dos livros. Se você pegar, por exemplo, uma boa quantidade das antologias que foram reunidas no ano passado na Alemanha, de literatura brasileira, de literatura brasileira, apresentando a literatura brasileira, uma boa parte delas, a capa delas tinha todos os estereótipos que você quiser. Você pode escolher qual estereótipo de futebol, ou o estereótipo de mulata, ou o estereótipo de papagaio, de floresta, tá tudo lá. Então não mudou nada, na verdade. Eles continuam querendo o que os editores hoje querem, sabe o que é? Violência. Se você tiver um livro em que há bang bang e tal, certamente ele vai ser vendido para o exterior, porque eles querem muita, que é hoje nosso estereótipo, né? Mas tem que ser uma violência superficial e óbvia. Não pode ser uma discussão sobre a violência, porque aí não interessa para eles. Para mim, seria estupidez se eu acreditasse que é indiferente ser escritor no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Eu não acho que seja indiferente. É diferente. É diferente por um monte de motivos, e talvez o principal deles seja o fato de que você vive numa periferia do mundo mesmo. Nós, no Brasil, nós temos uma língua que não é uma língua hegemônica, né? Nem em relação ao espanhol nós somos língua hegemônica. Nós somos um país que não tem uma identidade muito clara, ou aliás, talvez não tenha nenhuma identidade, porque nós não nos consideramos latino-americanos. Né? Quando a gente pensa em América Latina, na verdade a gente pensa em América Hispânica, a gente não pensa em América Latina englobando o Brasil, mas também nós somos África, não somos Europa, não somos Estados Unidos. Então, esse é um primeiro problema. E o segundo problema é esse, é que quando você tem quando você tem esse questionamento identitário de princípio, de arranque, todos os outros vêm a reboque, né? Então a própria visão de mundo que você vai construindo é diferente. A própria maneira que você se posiciona em relação às questões do mundo também são diferentes. Então, assim, o que eu tentava responder um pouco naquele discurso, e que é o que para mim ainda continua sendo a minha, digamos assim, minha resposta provisória, seria exatamente essa, que eu acredito, na minha utopia, de que a literatura muda a sociedade, porque se ela muda as pessoas, e a sociedade é composta de pessoas, portanto ela muda a sociedade. Aliás, se eu não acreditasse nisso, eu não ia escrever, eu ia fazer outra coisa, ia abrir um botequim, ia abrir uma oficina mecânica, que eu sou torneiro mecânico também, então podia fazer um monte de coisa se eu não acreditasse nisso.